Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras que entra em campo hoje aí pela terceira rodada aí da fase de grupos da Libertadores. Verdão aí que vai entrar em campo aí às 19 horas fora de casa, aí com a transmissão do Paramount, galera. Tô trazendo aqui uma provável escalação para vocês com o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Aníbal Moreno, Emiliano Martins ou Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Estevão, Paulinho ou Facundo Torres e Flaco Lopes. Estou trazendo aqui também para mais notícias o F360 da ESPN, falando mais aí sobre esse grande jogo aí, galera. Fica aí até o final do vídeo aí e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Do Verdão. Não Tem dá corneta mulher. de vez em quando. Quero ver quem vai conseguir derrubar o Abel Ferreira. Vinícius Nicoletti está em frente ao CT do Verdão, porque tem Bolívar e Palmeiras. O Verdão vai jogar lá nas alturas. Bom dia, Nicoletti. Fala, Bel, um abraço pra você, abraço pra todos os companheiros, fãs de esportes. Esse aqui do Palmeiras é difícil derrubar, né? Inclusive o Palmeiras está tentando renovar o contrato do treinador, que vai até o final desse ano. O Palmeiras pretende continuar com o Abel Ferreira mais 2 anos. E os números comprovam a boa fase do técnico palmeirense, que voltou a colocar o time nos eixos. O Palmeiras vem de 6 vitórias consecutivas, é uma sequência que não conseguia desde 2023, tenta a 7ª vitória, isso não vem desde 2021, e o Palmeiras é o melhor visitante da Série A nessa temporada. São 12 jogos esse ano, com 9 vitórias como visitante, 3 empates, 83% de aproveitamento. Nesses 12 jogos, o Palmeiras marcou gols em 11 e vai para um grande desafio agora. Conseguiu 4 vitórias consecutivas fora de casa, contando o jogo contra o Sport em Cristal no Peru. Depois bateu o Sport na Ilha do Recife, bateu o Internacional em Porto Alegre, Fortaleza no Ceará e agora tenta vencer o Bolívar fora de casa. Uma missão muito difícil por conta da altitude. O Palmeiras tomou todos os cuidados por conta do ar rarefeito, essa altitude de 3.600 metros de La Paz. Viajou na terça-feira, fez apenas um treinamento essa semana aqui na Academia de Futebol. O último treino foi em La Paz, foi na capital boliviana. O departamento médico do Palmeiras fez vários exames, monitorou os jogadores para sentir aqueles que sofrem, têm maior propensão com os problemas da altitude, então isso também conta na escalação do técnico Abel Ferreira, e o Palmeiras vai tentar essa 7ª vitória consecutiva fora de casa. Tem muitos desfalques, são 3 desfalques, são 3 baixas em relação ao último jogo contra o Fortaleza. O Mikael, Richard Rios e o Vitor Roque. Contando esses 3 jogadores, são 8 desfalques no total para o Palmeiras, né? Não tem o Murilo, não tem o Marcos Rocha e o Mike na lateral direita, o Veiga continua de fora, o Bruno Rodrigues que ainda não estreou, então são muitos desfalques para o técnico Abel Ferreira, mas o Palmeiras vai tentar manter essa boa fase. Então vamos passar aqui um provável Palmeiras para essa escalação. Ontem eu passei, Abel, poupando até alguns jogadores, como o Facundo Torres, que vem de 20 jogos consecutivos, o Estevão, 19 jogos consecutivos no Palmeiras, mesma situação do Everton, mas o Everton não deve ser poupado, mas hoje é um provável Palmeiras, dificilmente ele vai poupar todo mundo. Então vamos manter a base que ele vem pensando nos últimos jogos e contando todos esses desfalques. Vamos passar então esse provável Palmeiras para entrar em campo contra o Bolívar, com o Everton no gol, aí tem o Giai na lateral direita, a zaga com o Bruno Fux, o Gomes e o Piquerez. Aí o meio-campo que tem o Emiliano Martins e o Moreno. E aí o Felipe Anderson está atuando mais pelo lado direito, fazendo aquela função quase como um ala na saída de bola. O Giai recua para fazer a saída de bola. E aí o ataque segue com o Estevão nessa ligação, fazendo a função do Veiga, o Flaco Lopes e a grande expectativa, o Paulinho começar jogando pela primeira vez. Ele já fez 2 jogos, entrou contra o Corinthians e Internacional, recebeu descanso contra o Fortaleza e fica aí a expectativa do Paulinho, seu primeiro jogo como titular. O Facundo Torres vem jogando nessa posição. Então é isso aí, Abel, são muitos desfalques, muitos problemas, a altitude. O Bolívar já enfrentou 19 vezes times brasileiros na altitude, venceu 12, tem 70% de aproveitamento, perdeu
perdeu só 3 vezes na história para times brasileiros, desses 19 confrontos, em 83 para o Grêmio, 2023 para o Internacional e 2020 para o Palmeiras, que era comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O Abel tem muita experiência em jogos de Libertadores, são 26 jogos na fase de grupos, 22 vitórias sob o comando do técnico Abel Ferreira, com 2 empates e só perdeu 2 vezes. As 2 vezes que ele perdeu com equipes reservas, um jogo aqui no Allianz Parque contra o Defensa e Justiça e outro exatamente para o Bolívar em 2023. Então, são muitos problemas, mas o Palmeiras vai em busca dessa vitória e da liderança do grupo fora de casa. Abel. Esses números que você acaba de passar, obviamente, na fase de grupos da Libertadores, né? Exatamente. Se formos falar de mata-mata, tem outras derrotas, obviamente. Muito obrigado, Nicolete! Antigo companheiro de coberturas, de viagens. Sabe tudo, Vinícius Nicolete. Um abraço, amigo. Valeu, Abel, abraço. Saudade de você nas coberturas, viu? Acho que a gente ainda se encontra por aí. É isso nas aí. próximas, como companheiros. É isso aí, grande Nicolete. Eugênio Leal, Palmeiras contra o Bolívar, Eugênio. Jogo difícil, como sempre é na altitude, né? Mas no caso é difícil para o Bolívar também, né? Porque, Opa! Agora você falou bonito. olha a escalação do Palmeiras. Tá louco. Porque a gente estava... Até ontem... Desculpa. Estava num carro de aplicativo ontem à noite, voltando para casa, e o condutor era palmeirense, né? Palmeirense. Ele falou, não, amanhã é time reserva. Olha, esse time não é tão reserva assim, não. Tem muito jogador titular aí. E os reservas que entram são reservas no nível muito alto, né? Então, é um time fortíssimo do Palmeiras. Fortíssimo a confirmar essa escalação aí para brigar pelo resultado. Claro, entendendo a dinâmica que é jogar a 3.600 metros acima do nível do mar. É, esse ano, né, a maior altitude possível em Libertadores, não em Sul-Americana, que Sul-Americana tem o Potosí, é mais alto ainda. Então, você precisa saber que é um jogo... E o Palmeiras já sabe, né? Porque todo ano vai lá também, né? Vira e mexe, está subindo. Impressionante. Ou para jogar com os Strongest, ou para jogar com o Bolívar. Esse ano não tem o Always Ready, mas é um time que tem participado também. Então ele sabe como é jogar na altitude. É difícil, o time fisicamente sente muito, a bola vai mais rápido. Do outro lado tem um time, que é o Bolívar, que tem melhorado muito. Mas da última vez, o Palmeiras botou um time completamente reserva e perdeu lá. Hoje não. Hoje não é um time completamente reserva. Um time que tem jogadores aí que são titulares. E os reservas, entre aspas, são jogadores de muito bom nível. Então, se tiver o Paulinho, imagina. O Paulinho não é titular? Não é titular ainda, porque está em recuperação. Mas quando tiver pleno fisicamente, vai ser titular do time. Então você... Esse ataque com Felipe Anderson bem na direita, Estevão, Paulinho, é muito forte, né? É muito bom forte, e muito forte. com muita capacidade de se E o associar. Flaco também, né? Mas... E o Flaco é tratado ali de forma jocosa, às vezes, mas é um centroavante que quando sai para jogar, não é bobo. Sim. Tem suas virtudes, consegue tabelar, consegue abrir espaço para quem vem de trás. O Estevão, num posicionamento diferente agora, tendo mais liberdade para centralizar, para ser um meia como ele era na base. Então é interessante também porque o Estevão, eu concordava com parte das críticas ao Abel de deixar ele muito preso ali, abrindo demais o campo, porque é da ideia do Abel. O Abel gosta de ter jogadores que dão essa amplitude pelos lados, mas no caso do Estevão, às vezes a bola ou demorava muito a chegar, porque os adversários marcam, ou ficava ali muito refém do 1 contra 1 dele. Ficou previsível, né? Previsível. E aí com o Estevão circulando mais pelo meio e o Felipe Anderson jogando numa posição em que ele sempre rendeu bem na Europa, acho que o Palmeiras ganha mais repertório e aí tem a possibilidade maravilhosa de encaixar Estevão com o Paulinho. Porque o Paulinho também não é um ponta. O Paulinho é um jogador, é um segundo atacante. Circula muito por ali, gosta de gol. Então, se ele se associar para tabelar com o Estevão, ganhando esse entrosamento com o Estevão mais centralizado, eu vejo que o Palmeiras tem muito potencial de achar um ataque poderosíssimo. Que aí, com o Vitor Roque à disposição, é um ataque com muita mobilidade, jogadores muito talentosos e aproveitar o Estevão nesses meses que restam. Hoje, inclusive, é aniversário de Estevão. Eu ia te dizer isso, 24 de abril de 2007. 18 nasceu aninhos. o menino Estevão, hoje completando 18 anos.
já pode dirigir. O Estevão, viu, o amigo Não é bem assim. Ele pode dirigir automóveis, porque no time do Palmeiras ele já é um condutor. Que isso? Nosso doutor Eugênio. Muito bem. Não é assim? Eu errei? Mudou a lei? Não, ele agora já pode entrar na autoescola. O processo é lento, hein? Entra na autoescola, faz um número X de aulas técnico. online. É demorado. Eu sei porque meu filho passou por isso recentemente. Depois vai marcar para fazer as aulas práticas. Depois das aulas práticas tem que ser, acho que 20, sei lá. Aí que vai marcar para fazer o exame. E olha, o exame é complicado, hein? Para não falar outra coisa. O cara mexeu a mão aqui, tá fora, sai! E na minha época, depois que você tirava a carta, ainda tinha um ano de permissão. Ainda tem, né? Um ano que você fica com uma licença para depois, se não tiver nenhuma multa, aí você pode ter a carteira definitiva. O Estevão vai ter a permissão em Londres, passeando pelas ruas de Londres. É isso. Lá Então é não é mais- assim... lá é mais difícil, porque é tudo ao contrário. Agora começa o processo. Em E as Londres, provas são complicadas, hein? em Londres vai ser mais difícil. Você sabe que a direção é do lado direito do carro, as ruas, tudo ao contrário. Vai ser mais fácil ele tentar conduzir o futebol ali Pela do direita Chelsea. ele sabe. Pela direita ele sabe? sabe. Aê, Não garoto. safos hoje. E talvez seja a última oportunidade do Estevão de jogar na altitude. Esse desafio, que é complicado para qualquer jogador, mesmo jogadores jovens, tem muito também da fisiologia, né? Cada corpo reage de uma forma diferente. Então o Estevão, e aí até do lado do Abel, já acostumado com esse tipo de desafio, é fundamental fazer com que o time tenha uma capacidade mínima de retenção de bola lá na frente, para acalmar o jogo, para não ficar ali só aquele jogo vivo que os times bolivianos como um todo, não só o Bolívar, né? O The Strongest, quando joga lá também, pratica esse jogo muito intenso, o tempo inteiro no campo de ataque, para sufocar e vencer pelo cansaço. O Felipe Luiz falou sobre isso, né? Como é desafiador, mas ao mesmo tempo uma honra poder enfrentar esse tipo de desafio na Libertadores, da altitude. Legal um técnico valorizar isso, porque geralmente é só pancada. Nossa, meu Deus, é desumano. É difícil, mas é uma condição que os times têm de lidar, e ainda mais times brasileiros, que têm uma condição financeira muito maior, capacidade de montar elencos robustos e logísticas que ajudem a amenizar o impacto da altitude. Para o Palmeiras também é esse desafio de conseguir sair um pouco de um script que o Palmeiras também gosta, que é do jogo intenso, da bola viva o tempo inteiro, e hoje é um jogo para acalmar mais. Teve um monstro do futebol que uma vez o time dele ia jogar lá na altitude contra a seleção boliviana e ele fez elogios antes do jogo. A Bolívia, a La Paz, e jogar na altitude não é problema, levou 6 ou 7. Quem era? Diego Armando Maradona. Olha só. Quando era técnico da seleção argentina, lembra? Não lembro se foi 6 ou 7 que a Argentina levou. É difícil jogar lá, realmente. Mas o Maradona podia falar o que quisesse sobre futebol, porque aquele... E o Maradona era muito amigo do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. Então encheu a bola ali para Teve um lado político ali. Dar uma moral para o Evo, mas de fato, e é ruim quando entra nessa parte de criminalizar a altitude. Nossa, não pode ter jogo nesses lugares. O Bolívar é de La Paz. Tem que jogar lá. La Paz, os outros que se adaptem da maneira que puderem. Então, o Flamengo, por exemplo, detectou que De La Cruz e Alan têm restrição de jogar, restrição médica, até se sentem mal na altitude. Não foram relacionados. Então, isso faz... Mas aí vai muito em cima do que você falou de um time que possui um elenco vasto para poder lidar com esse tipo de situação. Exato. E unindo todas essas dificuldades, o bom time que tem o Bolívar, que é realmente o maior adversário do Palmeiras nesse grupo da Libertadores... Hoje eu acho que, assim, óbvio, o Palmeiras hoje, contra qualquer clube da América do Sul, ele entra para tentar ganhar o jogo, independentemente se for fora de casa ou como mandante. Mas um empatezinho hoje já garante o Palmeiras basicamente na próxima fase, né? Palmeiras, porque o Palmeiras vai a campo amanhã pela Libertadores, como dissemos, o jogo é lá em La Paz, na altitude, 3.800 metros, e o jogo é contra o Bolívar, né? Tudo indica que o Abel deva poupar alguns jogadores, embora as informações trazidas pelos nossos repórteres é de uma formação até bem completa. Vamos dar uma olhada na provável escalação, o campinho, para vocês darem uma olhada aí. Eu acho que é difícil o pessoal acertar a escalação. Eu imagino um time mais misto do que esse aí que a gente está vendo. Vamos ver, ó. O Everton no gol, o Giai na lateral direita, a dupla de zaga com Gustavo Gomes e Bruno Fux.
Piquerez na lateral esquerda. Aníbal Moreno, o Martínez ou o Lucas Evangelista e o Felipe Anderson. Estevão, Flaco Lopes e Facundo Torres, o Paulinho. Esse o provável Palmeiras para esse jogo contra o Bolívar. Eu tenho a impressão... Esse é um time pouco mexido, bem pouco mexido. Pouco mexido. Eu tenho a impressão que o Abel, conhecendo o que o Abel tem feito até aqui no futebol brasileiro, de que eu tinha a impressão de que ele iria mexer mais. De que, até pela situação do Palmeiras no grupo, que conseguiu fazer 2 vitórias nos 2 primeiros jogos, está com 100% de aproveitamento, aproveitar um jogo que é normalmente muito difícil, muito desgastante, para dar um gás, descansar os seus jogadores para a sequência enorme que o Palmeiras vai continuar tendo nos próximos dias, nas próximas sorteio da Copa semanas. do Brasil também não foi o mais... Não, Ceará, né? Palmeiras na volta desse Duelo jogo, o Bahia times pelo da Série A. Brasileiro e depois o Ceará pela Copa do Brasil. Então, eu tenho a impressão que o momento de poupar, se fosse o caso, se ele entender que vai precisar em algum momento, eu acho que era esse o momento, não? É isso. É evidente, assim, se olha para o grupo, o Palmeiras tem todas as condições de classificar descartando esse jogo. Isso. O que de pior pode acontecer é uma derrota lá, o Cerro Porteño ganhar do Sporting Cristal e ficarem 3 times com 6 pontos. Agora, com o Palmeiras, com tecnicamente todas as condições de decidir. E fazendo 2 jogos em casa, decidir a classificação. Imagino que o trabalho vai ser. Acho que vai ter um time mexido para tentar trazer, de repente, um ponto de lá que encaminha a classificação de uma maneira aí bem mais confortável. Você jogou lá em La Paz? Ou... Não, nunca fui. La Paz eu nunca fui. Porque lá diz que o negócio é bravo, né? Em Quito menos, experiência. Mas La Paz, Oruro... Eu não joguei, mas sofri. Sofreu? Sofri. Todas as vezes que eu fui a La Paz, eu sofri. O que você sentiu lá, Mansur? Dor de cabeça, náusea. Eu não fui a La Paz, não conheço La Paz, então não posso nem dizer. Agora, fui a Arequipa, por exemplo, que são 2.500 metros. Mas aí ali. É bem mais tranquilo. Inclusive, joguei bola lá, não senti nada. Mas que é ruim, não sente mesmo, não. Ai, meu Deus do céu. Vamos Dizem falar que de a bola coisa séria. sentiu, né? Agora, assim, a situação do Palmeiras ficou muito confortável no grupo, né? Embora seja um jogo na altitude. E mesmo, convenhamos, mesmo com um time bastante mexido, o Palmeiras tem totais condições de ir a La Paz e trazer, inclusive, uma vitória, né, Mansur? O Palmeiras, o jogo que começou a encaminhar o grupo de uma forma até que o Palmeiras possa, entre aspas, descartar esse jogo, foi ter conseguido, no fim, a vitória contra o Sporting Cristal como visitante. Se o Palmeiras não tivesse trazido os 3 pontos ali, depois ele ganha do Cerro Porteño por 1-0, mas vence em casa, confirmando o que consegue aquela vitória ali, aí sim esse jogo ia ter um peso maior, porque aí o Palmeiras poderia voltar de La Paz, em caso fosse derrotado, numa situação um pouco mais complicada. Eu entendo que 2 questões devem estar na cabeça do Abel. Primeiro, o fato de ser um jogo na altitude, o desgaste, a maratona que tem a seguir. Ao mesmo tempo, por mais que o Palmeiras seja melhor do que todos os seus adversários do grupo e tenha 2 jogos em casa, não é confortável você eventualmente ir para a segunda metade do grupo, o retorno, entre aspas, da Libertadores com 3 times com 6 pontos, que é o que pode acontecer se o Palmeiras perde amanhã e o Cerro Porteño ganha do Cristal. E aí isso vai criar uma espécie de obrigação desses jogos em casa do Palmeiras ganhar. Agora, tecnicamente, eu não consigo ver um outro cenário, mesmo que o Palmeiras perca em La Paz, eu tenho dificuldade de enxergar um outro cenário nesse grupo que o Palmeiras não se classifica. E tem uma coisa, né? Esse time do Palmeiras ele é tão experiente, né, em Libertadores, que não imagino que uma necessidade de vitória nos últimos 3 jogos vá tirar a tranquilidade que esse time tem, por conhecer há muito tempo a competição. O Abel já venceu a Libertadores 2 vezes, e não acho que seja grande coisa para o Palmeiras precisar vencer nos últimos 3 jogos, de repente 2 deles, 2 que vai fazer em casa, né? Porque com 12 pontos o Palmeiras se classifica à próxima fase. Então acho que a situação é muito tranquila, inclusive para descansar alguns jogadores lá na altitude de La Paz. Quem também joga amanhã, esse numa situação, né, mais equilibrada, é o Bahia. O Bahia vai enfrentar o bom time do Atlético Nacional. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Deixa aí nos comentários o seu palpite para o jogo de hoje, galera. Falou e até mais!